Bem-vindos. Hoje propomos uma exploração ah, focada nos preceitos de Paulo Roberto do Carmo. Temos connosco excertos da obra e também um conjunto de apreciações críticas. Exato. O objetivo é mergulhar nesta poesia aforística, na sua densidade semântica, olhar para a linguagem, para os temas e, claro, para a forma como foi recebida. Penso que será particularmente interessante para quem trabalha com a palavra. Sem dúvida. E a própria estrutura, não é? Em preceitos numerados, remete logo para uma tradição quase filosófica, até sapiencial. Mas o Cármelo, ele subverte isso com uma carga lírica muito forte e um tom combativo, diria. Sim, uma tensão. Uma tensão produtiva, sim, entre o pensamento condensado e a emoção mais crua. Faz lembrar, na forma, talvez, ecos de fragmentos pré-Sócrates ou certas tradições orientais. Mas o conteúdo é muito nosso, muito contemporâneo. Essa tensão sente-se logo no início. Por exemplo, o preceito 1. Eu vou ler. Deixa voar o coração todo em armas, os medos idos no poente. Põe ferrolhos na memória e voa mais leve que a dor. Voa até onde se pode chegar e pensa que nada dura, nada é por acaso. Tudo se aclara nos extremos da dor. Quer dizer, que força! É fortíssimo, sim. Um manifesto quase, e o tom imperativo. Deixa voar, põe ferrolhos. Estabelece uma urgência, uma chamada à ação interior. Sim. E depois a dialética entre essa leveza que se procura voa mais leve que a dor e a própria dor. O final é fascinante. A clareza, a epifania surge nos extremos da dor. Não apesar dela. Não apesar dela, mas através dela. Uma espécie de gnose somática quase. Um conhecimento que vem da experiência limite. Lembra aquela palavra grave que o Dionélio Machado já lhe apontava, não é? Uma palavra que não foge ao peso do real. E a sagradidade, às vezes, condensa-se de forma quase brutal. O preceito 21. Quando tudo se torna insuportável, só a desobediência liberta. Curto, direto. Implacável. É a rebelião como necessidade vital. E aqui ecoa aquela insolência, aquela resistência que críticos como o Ois, o Najar, o Eduardo Alves da Costa, todos eles notaram. Certo. A poesia aqui não é só estética, é mesmo um ato de libertação. Lembra aquela epígrafe que o Donaldo Schuller citou? Tornar-se humano é uma arte. E essa arte, parece sugerir o Carmo, passa por atos de ruptura como esta desobediência. E é interessante como nesta concisão se junta o lírico individual com o potencial social. A desobediência nunca é só um ato isolado, pois não? Não, claro. E essa ideia da palavra como ato, como ferramenta, parece central. O preceito 54, por exemplo, nunca se deve perder a palavra. Sem ela, perdemos, como os defuntos, o centro de gravidade, pássaros que voam juntos. Perder a palavra é perder o eixo. É perder o chão, precisamente. A palavra como sustentáculo ontológico, o centro de gravidade que nos liga ao ser e também à comunidade. Pássaros que voam juntos. Sem ela somos defuntos, espectros. Essa visão da palavra como força, quase primordial, que o Schuller ligava a uma recondução à origem e que o Juremir Machado da Silva levou mais longe falando do verbo como ato de guerrilha. Sim, lembro-me disso. Parece que isso se apurou muito nesta fase do Carmo. Críticos como o Oais e o Nejar notaram essa evolução desde o Crisbalo guerreiro para uma maior condensação aqui nos preceitos. Uma precisão Quase cirúrgica. cirúrgica, sim. Uma capsularidade, talvez. Cada palavra conta, ressoa. E essa precisão serve temas que são recorrentes, mas com uma força renovada. A solidão, por exemplo, no preceito 16, não como falta, mas como fortuna. Exato. Não há fortuna maior que a solidão. Ou a crítica social tão direta no preceito 271. Nunca terás nada nem serás alguém senão carne venal no grande bordel do capitalismo. Oh, pesado. E até a reflexão sobre a própria arte, no 155. Condenar-se à arte é o ato mais violento que há. Há uma coerência muito grande. Absolutamente. E a recepção crítica, de um modo geral, reconhece essa força. O Pio de Almeida falava numa formidável construção poética. Há consenso sobre a linguagem. Densa, áspera, por vezes. O Silva mencionou palavras duras. O Pio de Almeida falou em algo um tanto medieval, um tanto minério. Interessante essa imagem do minério. Sim, e reconhece-se a fusão do épico com o lírico e a persistência dos temas, a luta, a resistência, a condição humana e sempre
Sempre a palavra no centro. É curioso Dionélio Machado já notar a identificação poeta-criação no Crisbal, ou o Jefferson Barros dizer que esta poesia é esculpida. Sugere um trabalho árduo, não é? Exatamente, não é uma escrita fluida no sentido fácil. Pois não é uma poesia passiva. Exige do leitor, suscita dialogicamente a imaginação, como disse o Nejar. E o fascinante é que, apesar de serem preceitos, quase sentenças, mantêm uma atualidade notável. O Hohlfeld também o notou. Sim, não perderam relevância. Podem funcionar quase como um antídoto para a expressão de hoje, um esteio ético na expressão do Silva, que nos lembra da responsabilidade da palavra face à desigualdade. Uma obra que perdura, de facto, pela sua integridade, tanto estética como ética. A sua exigência continua a interpelar-nos. Exatamente. E, pronto, para deixarmos talvez uma reflexão final. Uma questão que emerge da própria obra. Tendo em conta o preceito 3.11.1, que outra coisa é o homem senão a palavra que pensa e sente, apalpando no escuro ser em queda livre do tempo. E aquela violência associada à arte no preceito 155. Que peso, que responsabilidade é esta de quem escreve, ao manejar a palavra? Esse instrumento que cria e destrói nesse nosso tatear constante no escuro. Fica a questão.